Hoje a nossa live vai ser sobre contas contábeis. Vamos ver o conceito de contas, como é que as contas elas figuram nas demonstrações contábeis. Vamos ver também como é que é estruturado o balanço patrimonial de acordo com a Lei 6.404. Então, são diversos conceitos importantes e eu vou mostrando para vocês questões para vocês verem como é que a CESP cobra essas questões. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal aí do YouTube, tá tudo certo? O som tá funcionando? Primeiro dia da nossa live a gente teve problema de som e realmente assim, você pode ter até uma imagem ruim, mas um som ruim ninguém aguenta. Então é muito importante a gente ter um bom som para a gente começar a nossa aula. Sejam bem-vindos todos, meu amigo Cristiano, Vinícius, vamos lá. Nós temos aí, pessoal, o assunto, nossa live 4, falando sobre contas contábeis, tá? Exercício social e grupos do balanço patrimonial, tá? Então, vou pegar aqui o meu café, tem que ser um café contábil, para a gente tomar junto. E aí, nós temos, inicialmente, vocês que estão entrando aí na contabilidade, começando agora, a gente tem um conceito de conta, que eu já, de segunda para cá, já falei para vocês, conta, mas agora a gente vai saber exatamente o que significa isso. Na contabilidade, a gente vai utilizar muito esse termo, porque as contas, elas representam os itens do patrimônio. Então, nós temos, por exemplo, a empresa ela é constituída, o objeto da contabilidade é cuidar desse patrimônio da empresa, e esse patrimônio da empresa, ele é bem diversificado. Então, a gente vai ter um patrimônio onde a gente vai ter dinheiro em espécie na empresa, a gente vai ter dinheiro na conta bancária, a gente vai ter estoque de mercadorias, nós iremos ter também dívidas para pagar, nós iremos ter o próprio capital social, que é aquele capital social investido pelos sócios. Então, pessoal, tudo isso, cada um desses itens, desses elementos patrimoniais, eles são representados em contas, a gente chama isso de contas, tá? E quando eles aumentam ou diminuem, esses aumentos e diminuições, eles são registrados no patrimônio da empresa, ok? Aí eu coloquei alguns exemplos para citar para vocês. O que é o dinheiro em espécie? Como é que a contabilidade cuida do dinheiro em espécie? Nós temos aí o dinheiro em espécie como sendo conta caixa. A gente chama de conta caixa. Todo o dinheiro que a empresa tem, a gente coloca nessa conta caixa. Deixa eu ligar aqui, o ar-condicionado tá esquentando. Então, temos aí a conta caixa. Quando a empresa adquire mercadorias para revenda, como é que a contabilidade registra essas mercadorias no patrimônio da empresa? A contabilidade coloca como estoques de mercadorias, tá? Então, aí a gente já vê mais uma conta contábil. Quando a gente tem vendas feitas pela empresa, essas vendas, elas são classificadas, né? A empresa fez venda ou à vista ou a prazo, vai ser considerada uma receita de vendas, ou seja, é um ganho que a empresa está tendo, é uma variação positiva no patrimônio dela, ok? A gente tem também, a empresa pode ser uma prestadora de serviço, então se a empresa for uma prestadora de serviço, ela vai ter receitas de prestação de serviço, quando ela, toda a vida que ela fizer alguma prestação de serviço, vai ter receita de prestação de serviço. Tranquilo? Michele, prima, sejam todos bem-vindos. A gente tem também a marca da empresa. Então, a marca da empresa ela é registrada na contabilidade como uma conta contábil chamada marcas. Salário dos funcionários. O salário dos funcionários todo mês vai ser uma despesa para a empresa. Então, é algo que a empresa tem que bancar, né? O salário dos funcionários. Então, vai ser uma despesa. Se a empresa ela pagar o salário dos funcionários dentro do mês ainda, né, quando ela desembolsa, esse dinheiro vai sair lá da conta caixa, que foi onde a gente registrou todo o dinheiro em espécie da empresa. Ou se a empresa paga com transferência bancária ou com cheque, esse dinheiro vai sair do banco. Então, todo o dinheiro que a empresa tem, que ela
coloca na conta bancária, a gente representa na contabilidade na conta chamada bancos conta movimento. Então, são algumas contas que eu estou falando para vocês irem se familiarizando, tá? Cada conta contábil dessa vai representar um elemento no patrimônio da empresa. Aí, se a empresa não pagar os salários dentro do mês, ela vai ficar para pagar no mês seguinte. Então, ela vai ficar com a obrigação. Essa obrigação a gente vai registrar onde? Estão lembrados? Onde é que ficam as obrigações da empresa? No nosso balanço patrimonial, fica lá no passivo, ok? Boa noite, Newton, Stephanie, Raul, André, a galera aí entrando para assistir nossa aulinha, ok? Então, assim, são alguns exemplos de conta para vocês saberem. Então, as contas representam os elementos do patrimônio, ok? E as contas, elas se dividem em dois tipos. A gente tem as contas patrimoniais, que também nas provas, às vezes, eles colocam o nome de contas integrais. Então, em alguma questão, você pode ver contas patrimoniais ou a CESP pode colocar contas integrais. É a mesma coisa, tá? Então, essas contas patrimoniais ou integrais são contas que vão aparecer lá no balanço patrimonial. Pode ser ativo, uma conta de ativo, uma conta de passivo, uma conta de patrimônio líquido, ok? Então, contas patrimoniais ficam no balanço patrimonial. E a gente tem também as contas de resultado, ou também chamadas contas diferenciais. Essas contas diferenciais, porque exatamente elas vão fazer a diferença no patrimônio para mais ou para menos. Então, a empresa, ela opera durante todo o exercício, né, de janeiro a dezembro, ela vai tendo receitas, despesas, pagando, recebendo, e tudo vai sendo registrado na contabilidade. No final do período, a contabilidade vai apurar o seu resultado, o resultado da empresa, que são as receitas que ela teve no período, foram os ganhos, menos as despesas. E o resultado se vai ser lucro. Esse lucro ou prejuízo vai ser apurado na DRE, tá? Onde exatamente a DRE vai conter todas as contas de resultado, que a gente vai chamar também de contas diferenciais, ok? Então, a galera entrando, bem-vinda Rose, concurseiro. Vamos lá, então a gente tem as contas patrimoniais que figuram no balanço patrimonial, as contas de resultado ou diferenciais que figuram na DRE, ok? Continuando, eu trouxe para vocês aí um modelo do relatório de DRE, tá? Que é um relatório contábil para vocês se familiarizarem com a estrutura. Já mostrei o balanço para vocês, agora eu estou trazendo para vocês um modelo de DRE. A DRE, ela sempre vai se iniciar com a receita bruta de vendas. Se a empresa fez vendas, primeiro ela vai registrar na DRE inicialmente as vendas. Depois a empresa deduz dessas vendas todos os tributos que incidiram sobre essas vendas, para chegar na receita líquida. E a partir daí, quanto custou essas vendas? Então, você vende uma mercadoria por 50 que lhe custou 30. Então, você vai ter uma receita de 50 menos um custo de 30. Aí você tem aí um lucro bruto, certo? E depois desse lucro bruto, a empresa vai deduzir todas as despesas, despesa com venda, despesa financeira, despesa com salários, aí tem várias despesas que a empresa tenha, tá? E no final ela vai apurar aqui, ó, o lucro ou prejuízo, ok? Então esse é um modelo de DRE, a gente vai fazer uma aula exclusivamente sobre a estrutura da DRE, tá? Que é uma demonstração cobrada, pessoal. Na contabilidade, nos concursos, as demonstrações mais cobradas, em primeiro lugar, é o balanço, que é o assunto mais cobrado, é o balanço patrimonial. E aí a DRE também, ela figura lá em quarto lugar nos assuntos mais cobrados. Ok? Então, estão tranquilos aí, vamos embora. Eu tô programando para a nossa live número 6, a gente vai ter 5 lives de conteúdo. E na live número 6, que vai ser segunda-feira, tá? A gente vai, eu tô já antecipando, né? A gente vai ter um bate-papo com um psicólogo sobre como estudar nessa quarentena. O que é que vocês acham desse tema? Eu sei que
a gente está fora da nossa rotina, né? E a gente precisa se adaptar abruptamente a ela. Então, eu estava pensando em conversar um pouquinho com um profissional especializado, né? Que são os psicólogos especializados na mente. E na live de segunda-feira vai ser contabilidade da mente. O que vocês acham aí, pessoal? Comentem aí, quem tiver no YouTube, no Instagram. E vai ser bem legal, tá? Eu tô numa expectativa grande. Continuando, vocês viram o modelo de DRE. A gente vai ter também, além das contas, né? A gente tem aqui contas, todas essas contas que aparecem aqui na DRE, a gente chama de contas de resultado, certo? Receitas, impostos, despesas, custo, despesa com venda, despesa financeira. Cada item desses é uma conta contábil, que vai representar uma despesa específica. Podem marcar na agenda, podem marcar na agenda. Todos os dias esse compromisso comigo às 19 horas, eu espero vocês. Fico na expectativa todos os dias, preparo essa aula com muito carinho, vocês têm ideia como eu adoro ensinar. E eu gosto de ver a evolução de vocês, tá? E aí a gente tem também, continuando a falar de contas, as contas que aparecem no balanço são contas patrimoniais. As contas que aparecem na DRE são contas de resultado. E nessas contas, a gente vai ter algumas contas que vão aparecer de um lado, mas com saldo diferente das contas normais. Então, a gente chama isso aí de contas retificadoras, tá? Elas têm saldos opostos às contas normais. E aí, elas vão afetar o saldo de onde elas figuram, tá? Amanhã a gente vai ver o mecanismo de débito e crédito. Podem anotar aí na live número 5, porque esse mecanismo de débito e crédito é importante vocês entenderem ele, tá? Para poder a gente aprofundar. Então, na contabilidade, as contas de ativo, elas têm saldo devedor e contas de passivo têm saldo credor. Então, aqui essa é uma convenção na contabilidade, tá? Quando eu for explicar, vocês vão entender. Então, aqui, sendo conta de ativo, ela vai ter saldo devedor, sendo conta de passivo, saldo credor, ok? Mas existem algumas contas que fogem dessa regra, que a gente chama de contas retificadoras. Então, elas vão estar aqui no ativo, por exemplo. Vocês estão vendo aí essa conta, estou botando aqui a setinha, essa conta chamada perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Vocês observem que ela está com saldo de subtração, ou está com sinal de subtração. Essa conta, ela figura aí no lado do ativo, mas ela reduz esse grupo do ativo, certo? Então, por isso que a conta retificadora, ela tem saldo contrário às contas contábeis desse grupo. Algumas contas são desse tipo, por quê? Porque é necessário que elas estejam relacionadas com a conta a que elas pertencem. Então, por exemplo, vocês observem que a conta acima é a contas a receber. Contas a receber significa aqueles valores de vendas feitas a prazo aos clientes que eles irão, em determinada data, vir pagar para a empresa. Então, a gente tem valores a receber. Então, eu tenho contas a receber, ok? É uma conta de ativo porque é um direito a receber. Mas nós sabemos que existem alguns clientes que não gostam muito de pagar as contas, aqueles chamados famosos caloteiros. E aí, a contabilidade, ela precisa estimar, digamos que eu tenha 100 mil reais para receber aí nessa conta de clientes, contas a receber. Mas desses 100 mil, tem 3 mil de duplicatas que estão atrasadas há muito tempo e provavelmente eu não vou receber esse valor. Então, a contabilidade, ela tem que reconhecer essa estimativa de perda. E aí, o que ela faz? Ela coloca essa estimativa de perda aí na perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Então, a gente tem aí essa conta que vai representar exatamente os 3 mil dos 100 que não vai ser recebido, tá? E aí, a gente tem também outra conta logo abaixo, que é a conta
de estoques. A gente tem aqui estoques, que são as mercadorias que a empresa tem. Mas digamos que a empresa comprou 100 mil de mercadorias e essas mercadorias hoje no mercado estão valendo 80. Então, o que a contabilidade vai fazer? A contabilidade vai verificar, bem, foi comprado por 100, mas está valendo 80, a gente tem que reconhecer essa perda. E essa perda, que é os 20, vai ser lançada aqui nessa conta provisão para ajuste a valor de mercado. Então, a gente vai ter 100 mil aqui em estoques e logo abaixo, reduzindo esses estoques, eu vou ter os 20 mil, que é a perda que eu estou tendo. Então, eu provisiono essa perda para que os meus estoques fiquem com o valor líquido de 80, ok? Então, aí no balanço patrimonial, vocês observam que essas contas que estão com saldo, com sinal, aliás, de subtração, são as contas redutoras, tá? Mas a gente vai ver, eu vou fazer para vocês uma aula específica sobre estoques, e aí a gente fala como é que é calculada essas perdas, ok? Além disso, quando a gente for ver a aula sobre o grupo do ativo imobilizado, tá? A gente vai ver uma aula de cada um desses principais grupos do balanço. E aí, quando a gente for ver a aula do ativo imobilizado, também vou mostrar para vocês como é que a gente calcula essa depreciação. O que é essa depreciação? É o desgaste dos bens. Então, eu tenho um trator, por exemplo, de 150 mil reais, e esse trator ele vai sendo usado pela empresa. Ao longo do tempo, ele vai perder. Ele está sendo usado. Então, eu preciso reconhecer essa perda de valor desse bem. E eu reconheço através da depreciação. Então, eu vou ter um trator de 150, que hoje está valendo 100. Então, ele está depreciado em 50. Então, eu vou ter o trator aqui nesse grupo de veículos, pelo valor de 150, e logo abaixo, menos a depreciação de 50. Então, o valor líquido dele vai ficar 100. Então, essas contas retificadoras, elas servem para isso, tá? Porque o objetivo da contabilidade é sempre deixar o patrimônio da empresa com valor real. Então, se eu tenho um veículo que vale 150, que eu comprei por 150, e ele só está valendo 100, eu tenho que reconhecer essa diferença. Ok? Então, no balanço patrimonial tem que trazer a realidade da empresa. Vamos lá, o café já está esfriando. Ok, pessoal? Seguindo. E aí a gente tem as contas retificadoras. E aí vamos para uma questão. Essa questão foi da Polícia Federal, aplicada em 2018, de escrivão, certo? E ela diz o seguinte, olha, previstas na Lei 6.404/76, as demonstrações contábeis obrigatórias para sociedades anônimas incluem o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, a gente viu na aula de ontem que a lei obriga que todas as empresas façam o balanço e a DRE. Estão lembrados? Então, são demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404. Vocês lembram o restante das demonstrações obrigatórias? Temos o balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício. A gente tem também a demonstração do valor adicionado, se for companhia aberta, a demonstração dos fluxos de caixa, se for companhia aberta, ou se for uma companhia fechada, mas tiver o seu patrimônio superior a 2 milhões de reais. E a DLPA, que pode ser substituída pela DMPL, tá? Então, são demonstrações obrigatórias pela lei. E a questão, ela está falando aí que, de acordo com a lei, as demonstrações obrigatórias estão entre elas o balanço e a DRE. Ok. E a questão diz, acerca desses demonstrativos, julgue os itens seguintes. Aí nós temos o balanço patrimonial apresenta as contas de resultado da entidade, correspondentes a um exercício financeiro coincidente com o ano civil. O que vocês acham aí dessa questão, pessoal? Está certo ou errada? O balanço apresenta as contas de resultado da entidade, que corresponde ao exercício financeiro, que coincide com o exercício civil. O que vocês acham? Certo ou errado? É isso aí. Já estão acertando aí no Instagram, pessoal do YouTube. O que vocês acham? Certo ou errado essa questão? Vamos lá.
Bem, quando ele diz o balanço patrimonial apresenta as contas de resultado, a gente viu que não. A gente viu que as contas de resultado são demonstradas através da DRE. O balanço apresenta as contas patrimoniais. É isso aí, Rocha. Certíssimo. Contas patrimoniais, tá? Então, essa questão está errada por isso. Então, o balanço patrimonial, ele apresenta contas patrimoniais. A demonstração do resultado do exercício apresenta contas de resultado, também chamada de contas diferenciais. Não esqueçam desse outro termo, ok? Muito bem, galera, vamos lá, vamos seguindo. E aí, a gente tem que a lei, ela diz que a gente deve agrupar as contas contábeis. Tudo que tiver a mesma característica, a gente vai agrupando. Senão, a gente teria diversas contas no balanço patrimonial para representar o patrimônio da empresa. Então, se eu tiver tratores, caminhões, tudo isso que tem a mesma natureza, eu vou chamar esses itens que têm características semelhantes de veículos. Então, tudo que tiver essa característica, eu vou classificar na conta contábil chamada veículos e vou colocar lá no meu balanço tudo nessa conta veículos, ok? Então, essas contas elas vão ser agrupadas de acordo com as características semelhantes que elas tiverem. Se eu tiver, por exemplo, conta bancária no Itaú, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, tudo isso eu vou chamar de bancos, conta movimento, tá? Então, vou agrupar esses saldos tudo numa conta só chamada bancos. Então, a contabilidade ela faz isso para facilitar a leitura do demonstrativo contábil, certo? E a lei, ela também diz que nas demonstrações contábeis, nos relatórios, né, os pequenos saldos eles têm que ser agrupados em grupos que não ultrapassem 10% do valor total do grupo. Então, por exemplo, voltando ali para aquele balanço que a gente tinha. Eu não posso ter uma conta dessas. Aqui a gente tem o grupo do circulante, certo? Eu não posso ter uma conta que represente mais de 10%. Então, a gente tem aqui, ó, de acordo com a lei, nas demonstrações as contas poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos podem ser agregados, desde que indicada a sua natureza, e não ultrapasse 10% do valor do grupo. Então, eu não posso também reunir todas as contas contábeis em uma conta só, tá? E é proibido, isso já caiu em prova também, até coloquei em amarelo para chamar a atenção de vocês. É proibido utilizar designações genéricas, então eu não posso ter um elemento no meu patrimônio que eu diga que é contas diversas. Porque contas diversas significa o quê? Significa um estoque de mercadoria, significa dinheiro, significa dinheiro na conta bancária. Então, a contabilidade ela tem que mostrar o que representa aquela conta, não pode ter uma designação genérica, tá? Então, isso também é obrigatório. Então, a lei é que determina, isso já foi cobrado em prova. A gente não pode ter contas genéricas, que não digam, não expliquem a origem do elemento patrimonial. E aí eu trouxe para vocês, aqui a minha alunazinha, eu trouxe para vocês os grupos, né, que fazem parte do balanço patrimonial. A Lei 6.404, ela diz que o balanço patrimonial ele deve ser classificado, né, e deve ser organizado em dois grandes grupos, aqui no lado do ativo, onde eu vou ter o ativo circulante e não circulante, e no lado do passivo eu vou ter o passivo circulante e não circulante. Então, aqui vão ser as minhas obrigações, tá? Nesses dois. E aqui eu vou ter o meu patrimônio líquido, ok? A estrutura do balanço, de acordo com a lei, é essa. A gente tem que ter, dentro do ativo, grupo ativo circulante e não circulante. E dentro do passivo, passivo circulante e não circulante. E o grupo do patrimônio líquido. E aí a gente vai ver detalhadamente o que a gente classifica de conta contábil em cada um desses grupos. Vocês já sabem que o balanço patrimonial ele vai mostrar os elementos patrimoniais da empresa. Tudo que a empresa possui, de bens, direitos, obrigações, quanto foi de capital aplicado, tudo isso vai estar evidenciado no balanço. E agora a gente está detalhando. Esse balanço, ele vai ser, deve ser montado nessa estrutura desses grupos aí.
tá? Do lado do ativo eu vou ter circulante e não circulante, do lado do passivo eu vou ter circulante e não circulante. E patrimônio líquido, ok? Então, vamos lá. Dentro desse ativo aqui, circulante, tá? O que eu vou colocar? A lei 6.404, ela diz que tudo que o direito que vai se realizar até o término do exercício seguinte, eu classifico nesse grupo do ativo circulante. O que tiver um prazo de realização maior, eu vou classificar no ativo não circulante. Ok? Então, por exemplo, eu até coloquei aí, eu tenho a duplicata a receber de um cliente, essa duplicata vai ser recebida em outubro desse ano. Então, eu estou em abril, vou receber em outubro. Então, tem menos de 12 meses. Tudo que tiver com prazo menor que 12 meses, eu coloco no meu ativo como circulante, porque vai circular, realmente, quando eu digo circulante, é o sentido mesmo, que vai circular rápido dentro da empresa. Agora, se eu tiver uma duplicata para receber em 31 de outubro de 2021, então tem mais de 12 meses para eu poder receber esse valor. Então, eu vou colocar como um ativo não circulante, ou seja, está sendo um direito que eu vou receber a longo prazo, ok? Então, vocês podem ter, voltando aqui para a estrutura do balanço, a gente pode ter duplicatas a receber aqui dentro do ativo circulante e posso ter também duplicatas a receber no ativo não circulante. Posso ter a mesma conta contábil em cada um desses grupos. A diferença vai ser os vencimentos dessas duplicatas, as datas que elas irão se realizar, ok? Então, e pode ser inclusive duplicata do mesmo cliente, tá? Por exemplo, uma concessionária que ela financia veículos em 60 meses, então ela vai ter boletos a receber no circulante, que são aqueles que vão vencer nos próximos 12 meses, e boletos a receber após esses 12 meses, vai estar aí no ativo não circulante, certo? Então, vamos lá. A lei também, lá no artigo 179, né, eu estou falando muito na lei, pessoal, porque ela é muito cobrada. Diz que, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a gente já falou em exercício social, a classificação entre circulante e não circulante, que é exatamente o que eu vou classificar aqui nesse grupo, classificação entre circulante e não circulante. Se a empresa tiver um ciclo operacional maior, eu posso classificar de acordo com esse ciclo operacional dela. E aí você me diz, Márcio, o que é ciclo operacional de uma empresa? Bem, galera, ciclo operacional, aí para vocês fixarem, tanto o exercício social quanto o ciclo operacional. Exercício social vai ser o período em que a empresa vai fazer suas demonstrações contábeis, tá? Então, a empresa ela opera de janeiro a dezembro. Então, o exercício social dela vai ser esse. Vai coincidir com o calendário civil. Mas não é obrigado coincidir com o calendário civil, tá? Isso aí é conveniência das empresas. Mas a empresa ela pode ter um exercício social começando em julho de um ano e terminando em junho do ano seguinte, tá? A empresa que vai definir como é que vai ser o exercício social dela. E esse período é o período que a empresa a contabilidade vai cuidando de tudo que for ocorrendo de transações, registrando, e no final de cada período desse, ela faz o levantamento dos resultados que a empresa obteve no período. Então, vamos dizer que a empresa trabalha de janeiro a dezembro. Então, no final de dezembro, fecha a contabilidade, são feitas todos os levantamentos, a contabilidade apura todas as receitas, todas as despesas que a empresa teve nesse período de janeiro a dezembro e faz os relatórios contábeis, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de exercício social, tá? A lei, ela diz que o exercício social da empresa, ele vai ter duração de 1 ano. Isso aqui também é cobrado, tá? O exercício social da empresa tem duração de 1 ano, tá? E a data do término vai ser fixada no estatuto, como eu disse a vocês. A sociedade é que vai dizer quando é que ela deve iniciar e terminar o seu exercício social. Agora, esse exercício social, ele diz que vai ser de 1 ano, mas quando houver alteração no estatuto
ou quando a empresa ela estiver iniciando suas atividades, estiver sendo constituída, aí lógico, esse exercício social vai ser diferente. Por exemplo, eu abro uma empresa agora em abril e meu exercício social vai se iniciar agora, porque eu estou abrindo agora. Em dezembro, eu faço a apuração do meu resultado. Então, logicamente, o meu exercício social não vai ser de um ano completo, porque eu estou no início da minha atividade. Então, a lei diz que na constituição da empresa, o exercício social pode ter duração diferente de um ano. Ok? Porque nesse caso aí, não tinha como eu fazer de um ano, né? Porque eu estou começando a atividade agora. Então, vai ser de abril a dezembro, eu faço o levantamento. Então, meu exercício social vai ser menor que um ano. E, digamos que eu sou uma sociedade, tenho um estatuto, e eu resolvo agora alterar, né? Se os resolvem alterar o estatuto da empresa para mudar o exercício social. Então, nesse caso, também vai ter uma duração diferente de um ano, porque quando há alteração estatutária, então tem que ser feito um levantamento, tem que encerrar o exercício naquela data que é feita a alteração no estatuto para começar um novo exercício social. E eu trouxe também para vocês, pessoal, a definição aí de ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? É diferente do exercício social, tá? O exercício social é o período que a empresa vai apurar seus resultados, de janeiro a dezembro, por exemplo. O ciclo operacional, ele compreende o início, por exemplo, numa indústria, desde o momento que a empresa compra a matéria-prima, tá? Até o momento que ela recebe do seu cliente. Então, a empresa compra a matéria-prima, coloca essa matéria-prima no seu pátio industrial, fabrica o produto, vende para o cliente e recebe essa venda. Então, desde aí, da compra até o recebimento do produto pronto, é o ciclo operacional da empresa. Então, tem empresas que têm um ciclo operacional diferente. Por exemplo, as construtoras. As construtoras, elas demoram 3 anos para fazer um prédio. Então, elas têm um ciclo diferente de um ano. Tá? Então, ela pode classificar seus elementos patrimoniais em ativo circulante e não circulante de acordo com esse ciclo operacional dela. Essas empresas que constroem navios, que constroem aviões, que demoram muito tempo também. O ciclo operacional não vai ser de um ano. O ciclo operacional delas vai ser de 3 anos. Certo? Então, ciclo operacional é isso, tá? Ele compreende o período que vai desde a compra da matéria-prima até você receber o seu produto que você fabricou. Fabrica, vende e recebe. Ok? E aí vamos para uma questão. Uma questão falando sobre do TRE Tocantins, aplicada em 2017. E ela traz algumas contas contábeis para a gente classificar se é ativo, se é passivo, se é PL, se é receita ou se é despesa. Vamos lá. Adiantamentos recebidos de clientes, ajustes de avaliação patrimonial, despesas antecipadas, obrigações em moeda estrangeira e ações em tesouraria são itens que devem ser classificados respectivamente como. Então, nós temos aí, letra A. Então, vamos ver cada uma dessas contas, porque eles colocam aí na ordem de classificação. Observem, a gente tem adiantamentos recebidos de clientes. Então, você está recebendo um valor adiantado do cliente, tá? Então, vamos dizer que o cliente faça uma encomenda para você e já está lhe pagando antecipadamente. Então, isso está sendo um bem para você, está sendo um direito ou está sendo uma obrigação? Ou está sendo uma receita ou despesa? Então, você está recebendo esse valor adiantado, sem ter entregue nada para o cliente. Isso está gerando para você uma obrigação de entregar o produto encomendado. Então, adiantamento recebido de cliente, ele é uma obrigação. E as obrigações ficam aonde? As obrigações ficam lá no meu passivo. Lembram? Então, aí a gente já elimina a letra A, que é a receita operacional, já eliminamos a letra B e já eliminamos a letra D. Então, só sabendo uma conta, você fica já com 2 opções de resposta, certo? Então, vamos lá. Ajustes de avaliação patrimonial. Essa conta, ajuste de avaliação patrimonial, é uma das 6 contas que figuram lá no patrimônio líquido, tá?
Então, é uma conta de patrimônio líquido. E essa conta representa as variações que ocorrem nos elementos tanto do ativo ou do passivo, em decorrência de novas avaliações dos elementos patrimoniais. Então, digamos que eu tenha um ativo, um veículo que está desvalorizado lá no meu patrimônio. Então, eu tenho que fazer uma nova avaliação disso. E eu vou registrar essa nova avaliação lá nessa conta do patrimônio líquido chamada ajustes de avaliação patrimonial. Tá? Então, é importante vocês fixarem quais são as contas que estão em capital social, reserva de capital, as reservas de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados, tá? No caso de sociedades anônimas, vai ter prejuízos acumulados, tá? Isso aí a gente vai ver mais à frente quando a gente estiver vendo o grupo de PL. Então, ajuste de avaliação patrimonial é uma conta de patrimônio líquido. Então, observem que na letra C e na letra E, ele diz que é patrimônio líquido. Então, não tem como a gente responder considerando essas opções. Vamos para a terceira conta contábil. Despesas antecipadas. Bem, de cara a gente pensa, despesa não, despesa é uma conta de resultado. Vai ser uma despesa na DRE. Mas lá no ativo a gente tem as despesas antecipadas, que representam valores pagos antecipadamente, tá? Que a gente não pode registrar como despesa do período, devido ao princípio da competência do exercício. Tá? Eu vou até anotar para falar para vocês amanhã sobre o princípio da competência, que ele é muito importante, porque muitas questões a gente responde sabendo o princípio da competência, ok? E a gente tem aí essa terceira conta, na letra C diz que é despesa operacional e na letra E diz que é ativo. Então, você sabendo que despesa antecipada é uma conta de ativo, não é uma despesa do período, é uma despesa paga antecipadamente, ainda não é despesa do período, você resolve, tá? Porque realmente é uma conta de ativo. A gente tem aqui obrigações em moeda estrangeira. Quando a gente fala em obrigações você já sabe que é uma conta do passivo. Obrigações ficam no passivo. Então, tanto a letra C quanto a letra E falam em passivo e a última conta, as duas também falam que é uma conta de patrimônio líquido, que é uma conta de ações em tesouraria, tá? E ações em tesouraria, inclusive, é uma das contas redutoras do patrimônio líquido. Ok? Então, a resposta é a letra E. Ok? Então, a gente, sabendo as despesas antecipadas, a gente resolve. Ok? Porque vocês observem aí que a gente eliminou, né, todas as alternativas, ficamos apenas entre duas. E o que definiu essas duas foi exatamente as despesas antecipadas. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar nossa live agora com esse... né? Eu anotei para vocês para a gente falar amanhã obrigatoriamente do mecanismo de débito e crédito, do princípio da competência e outros conceitos importantes para a gente finalizar nossas cinco primeiras aulas, né? Nossas 5 primeiras lives. Segunda-feira tem novidade para vocês, né? Como eu disse a vocês, a gente vai conversar um pouco, eu vou interagir com vocês. Então, segunda-feira a nossa live vai ser totalmente no Instagram. E eu espero vocês amanhã com esses assuntos que eu anotei e com mais alguns conceitos importantes para a gente começar a aprofundar, tá? Então, essa semana a gente viu conceitos básicos da contabilidade, mas a partir da semana que vem a gente vai ver o CPC 00, que vocês precisam estar por dentro do CPC 00, tá? E até a próxima aula. Foi ótimo estar com vocês. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Vamos lá, encerrando nossa número 4. E amanhã tem mais, galera. Fiquem atentos, ligados.